Olá, seja muito bem-vindo aqui à nossa nona resolução dos problemas de algoritmo em Python do site LeetCode. Hoje vamos resolver aqui o problema 26, nessa sequência que a gente vem resolvendo. Basicamente, aqui, esse aqui no top 150 aqui, vamos para a terceira resolução, que é o Remove Duplicates from Sorted Array. Então, iniciando o quê? Compreendendo o problema, né? Vamos compreender aqui, ó. Então, aqui, remover o quê? Duplicados, né? De um array que já está ordenado. Então, a partir daqui a gente já sabe mais ou menos o que ele quer, né? Mas ele vai falar pra gente aqui, ó. É um array de números inteiros, denominado o quê? Nums. Deixa eu só marcar aqui pra gente, né? Pra gente ter as nossas referências. Ele está ordenado, né? Em ordem não decrescente, ou seja, em ordem ascendente, do menor para o maior. E a gente tem que o quê? Remover os números duplicados dentro desse array, tá bom? Então, ele não quer que a gente crie um novo array. Ele quer que a gente reordene ele ali mesmo, tá bom? Como único elemento, aparece a ordem relativa, os elementos devem ser mantida o mesmo, tá bom? Então, retornar o número de único elementos. Então, o que ele está pedindo para a gente aqui é o quê? O número de elementos únicos que a gente tem dentro de um determinado array. Ele fala para a gente aqui que a gente não precisa se importar com o que vai ficar sobrando ali. Ó. Ele fala aqui, ó, considere que o número de elementos únicos é o quê? É k, tá bom? Então, ele já fala para a gente aqui o nome que ele quer para ser aceito. Então, aqui, ó, a gente deve seguir os passos. Mudar o array nums. Então, o que a gente tem que fazer é mudar o array que já existe, tá bom? De modo que os primeiros k elementos sejam únicos, tá bom? Então, a gente vai o quê? Percorrer um array, vendo quais os elementos únicos que ele tem, e aí a gente vai colocar esses elementos no início, tá? Ele fala aqui, ó, que os elementos restantes não são importantes, tá bom? Então, para a gente, não importa o que vai ficar ali depois do array, que já vai facilitar em muita resolução do nosso exercício, conforme a gente vai ver. Se a gente tivesse que dar uma organizadinha, teria um passo a mais só, mas aqui nesse caso, a gente não precisa. Então, vamos aqui, ó, eu vou trazer para a gente, como sempre trago aqui, o quê? Eu pedi aqui, né, com o prompt que tem aí embaixo, para o GPT explicar para a gente mais ou menos o que a gente poderia fazer se vocês não tiveram aí a criatividade de começar a pensar no problema. Então, vamos lá. Como eu falei, o prompt está embaixo, né? Então, vamos direto aqui para a leitura. Então, primeiro entender o problema, né? A gente vai receber um array de números inteiros, isso daí eu acho que a gente já tinha compreendido. A tarefa é remover os números duplicados, né? Que significa que a gente deve modificar o array original, conforme a gente viu, né? A gente não pode criar um novo. A gente quer que o num seja modificado. A gente deve retornar o novo comprimento do array após a remoção das duplicatas. É mais ou menos, né? Porque ele falou para a gente que ele só quer o quê? A quantidade de números únicos, e não necessariamente o número do novo array, né? A ordem relativa dos elementos deve ser mantida. Você não precisa se preocupar com o que é deixado, com certeza. Restrições. Não é permitido usar espaço extra, né? Então, espaço odd1, que significa o quê? Que a gente não é aqui o ideal a gente criar um array, né, a mais, né? Obviamente, aqui a gente tem que ler aqui as restrições que a gente tem aqui, né? Mas vamos retornar aqui para a nossa leitura do problema. A função deve ter como retorno o quê? O comprimento do array. Então, a gente não quer que retorne o array, a gente quer que retorne o quê? O tamanho, quantidade de elementos, né, que são não repetidos, ou seja, únicos. A gente analisou os exemplos ali. Então, vamos lá. Certifique que você entende o que significa modificar o array in place. Que é o quê? É modificar o array que a gente já tem. Entenda que o que interessa é ter todos os elementos únicos no início do array. Beleza? A ideia inicial. Pense numa forma de percorrer o array identificando os elementos duplicados. Tá? Lembre-se de que o array está ordenado. Beleza. Então, aqui, a gente pode ir lendo cada um aqui, tá bom? Porém, eu vou direto aqui para a gente começar a pensar numa solução, tá bom? Para isso, eu fiz aqui já mais ou menos aqui o que a gente precisa. Eu criei aqui um array não. Deixa eu só colocar aqui assim para ficar um pouquinho melhor, beleza. Que aí a gente vai ter o quê? Vamos imaginar aqui como que a gente poderia, né? A gente vem aqui e começa no zero. E aí o próximo elemento, ele é o zero. Aí para a gente não interessaria, né? Que a gente, vamos imaginar que isso aqui de cima é o no 1 que a gente está substituindo, tá bom? Mas apenas para que a gente consiga pensar, a gente vai vendo, tá? Aí beleza. Eu andei o 1, por exemplo, olhei o 0 é igual ao 0.
Ah, então para mim não interessa, né? Então agora, vamos ver aqui agora. Ah, agora eu cheguei aqui num elemento que é diferente desse zero aqui, né? Então, o que eu poderia fazer a partir desse momento, né? Eu poderia vir aqui para esse segundo elemento aqui, né? Substituir o quê? Colocar o valor 1 aqui. E aí, a gente dá sequência, né? E aí agora a gente estaria comparando com o quê? Com esse valor 1 aqui. Aí se a gente percorre para cá, a gente vai ver o quê? Ah, o 1 ainda é igual a esse 1 aqui, né? Agora o 2, o 2 já não é igual mais a esse 1 aqui. Então o que eu poderia fazer agora? Percorro aqui, altero para 2, né? E dou sequência assim por diante, tá bom? Então, eu acho que aqui deu para começar a compreender mais ou menos o que a gente deveria fazer, tá bom? O que a gente vai fazer? A gente vai percorrer aqui, né, o array, comparando sempre o quê? Com o elemento k, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar essa solução aqui. O k, vamos iniciar ele em 0, tá bom? E o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que percorrer todo esse array, né? Então, ó, eu quero que ele percorra a partir da onde, né? Ele vai percorrer a partir do quê? Do segundo elemento, né? Porque para que a gente consiga comparar com o primeiro, né, a gente não pode começar do zero, porque senão a gente vai estar comparando ele com ele mesmo, não faz sentido, né? E aí a gente vai começar o quê? Do segundo elemento aqui, tá bom? Então, para a gente fazer isso daí, a gente fala, ó, for i em um range, deixa eu só tirar isso daqui, que deve estar atrapalhando a leitura. Em um range de 1, que a gente quer que ele comece do 1, até o tamanho do nosso nums, ou seja, até o nosso último elemento, lembrando que no range ele vai de 1 até o outro aqui, e esse daqui é exclusivo. Então, como a gente tem o tamanho, a gente já teria que tirar 1, quando a gente faz o range, a gente não precisa fazer isso daí, tá bom? Aí, o que a gente vai ter que ver? A gente tem que ver o quê? Se o elemento é igual ou diferente, né? Se ele for igual, eu não quero fazer nada. Continua percorrendo aí. Agora, se ele for diferente, aí eu quero que você faça uma coisa para mim, tá bom? Então, ó, se o quê? O nums, o quê? I, que ele começou lá no primeiro, né? For diferente do nums qual? Do nums k. Lembra que o k está aqui no primeiro? O k ele fica aqui parado. Enquanto não aparecer nada diferente, o k ele vai ficar parado. E é o que a gente está fazendo, porque a gente inicializou ele o quê? No primeiro elemento. Então, ó, se ele for diferente, eu quero que você faça uma coisa para mim. O que eu quero que ele faça, né? O k está aqui paradinho. Aí a gente chegou aqui, ó, nos 1. Opa, o 1 é diferente de 0? Sim, o 1 é diferente de 0. Vamos só colocar aqui. Então, qual que é a primeira coisa que eu quero fazer? Olha, eu vou ter que substituir o próximo elemento aqui, né? Porque a gente tem que seguir uma sequência, ele está ordenado. Então, olha, pega esse k e joga para cá primeiro. Opa, beleza. Agora que o k está aqui com o valor 1, eu quero que você substitua o quê? Pelo esse valor que está no i, tá bom? E aí a gente vai ter aqui o 1, tá bom? Então, o que a gente vai ter que fazer primeiro? Primeiro a gente incrementa o k, tá bom? A gente faz mais igual a 1, aqui ó. Primeiro a gente incrementa o k, e na sequência a gente vai fazer o quê? Aí na sequência a gente substitui aquele valor lá. Então, ó, num k, a partir desse momento, vai pegar o valor o quê? O valor que estava no i ali, tá bom? E aí, assim por diante, ó. Aqui, a gente vai continuar percorrendo o i. Agora, esse i, ele tá com o mesmo valor do k que está aqui, ó, tá vendo? Agora, quando chega aqui, ó, o 2 é diferente do 1, tá vendo? O que eu tenho que fazer? Eu incremento o k, aqui, ó, incremento o k, e aí o que eu tenho que fazer agora? Substituir o num k, pelo quê? Pelo valor que está no i aqui, tá? Então, eu acho que assim, dessa forma, ficou bem fácil de entender, tá bom? E aí, o que ele quer que a gente retorne? A gente retorne k, né? O que a gente tem que ver é que o k ele representa uma quantidade, tá bom? Se a gente inicializou ele com 0, aqui a gente vai ter que somar 1, porque ele quer a quantidade de elementos não repetidos, tá bom? Como ele começou com 0, no final a gente soma 1. Por quê? Porque, por exemplo, aqui, ó, o k, ele terminou aqui com o... Nesse exemplo aqui, né? Por exemplo, ele terminou nesse momento, porque não apareceu mais nada, né? E aí o i chegou no final aqui. Qual que é o valor de k aqui na prática, né? O valor de k aqui está 2. Porém, quantos elementos não repetidos que a gente tem? 1, 2, 3, né? Então, no final, a gente tem que somar 1 aqui para que a gente obtenha a resposta pretendida, tá? Vamos fazer os nossos testes aqui para a gente ver se realmente ele passou. Ó, em 2 casos que ele testou, ele passou corretamente.
E vamos submeter para ver aqui se ele vai submeter corretamente também. E beleza, a solução foi aceita, tá bom? Então, se vocês fizeram de alguma maneira diferente, de uma maneira melhor, pode colocar aí embaixo aí, tá bom? Agradeço sempre o seu tempo, a sua atenção e até a próxima.